Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nosso vídeo hoje vai ser um pouco diferente, em que eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças do livro de Percy Jackson, O Ladrão dos Raios, e o filme. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre sabendo quando tem novidade aqui no canal. Um recadinho também que eu tenho certeza que vocês já estão sabendo é que vai ter a nova série de Percy Jackson na Disney Plus. Então ela está sendo gravada e deve estar aí pra gente verificar se tá tudo certo no ano que vem, 2023 ou até em 2024. Então a gente já aguarda ansiosamente. E é por conta disso que eu decidi fazer esse vídeo. A gente vê o que não pode faltar nessa série. Um recado muito importante. Se você ainda não leu os livros ou não viu os filmes eu tenho certeza que você já viu. Mas se você ainda não leu os livros e não quer ter spoiler, esse vídeo contém muito spoiler. Então, não se preocupa, porque tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo sobre livros e filmes que não tem nenhum spoiler. Para começar, eu decidi trazer uma curiosidade muito legal, que eu acho que quase todo mundo já sabe, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora. A curiosidade é que o autor, o Rick, ele era professor de história e ele era fascinado pela mitologia grega. Então, num belo dia, ele resolveu fazer essa história e contar para o filho para dormir, simplesmente assim. Lá fora é totalmente diferente daqui do Brasil, em que os pais contam uma história para os seus filhos dormirem. Vou tentar listar aqui todas as diferenças que eu encontrei, não todas, mas uma das principais diferentes que tem que ter na série e que tinha que ter no filme também, só que não existiu. A primeira diferença é a idade deles. Então, o nosso trio no livro, ele tem apenas 12 anos, enquanto nos filmes eles têm 16 anos. Isso parece ser uma diferença boba, mas é gritante para a história, porque é muito mais fácil você encontrar um trio de adolescentes andando sozinhos do que um trio de crianças de 12 anos andando sozinhos. Cadê os pais dessas crianças? O que eles estão fazendo que não estão perto? Então, isso acontece no livro, em que algumas pessoas perguntam para eles onde estão os pais e tudo mais. A segunda diferença é que o Percy, no filme, ele estuda uma escola de elite e não liga muito para a aula de latim. Só que, ao contrário do livro, o Percy, ele estuda em internatos e ele foi expulso de vários, porque além dele ter dislexia, falta de atenção, ele também sempre está envolvido com alguma encrenca. Então, isso acontece no livro, em que eles vão para o museu numa aula de latim e lá tem uma menina que é a Nancy, que vive pegando no pé dele e do Grover. Só que eles estão perto de um chafariz quando ela decide perturbar eles. E o Percy, sem entender nada, ela é molhada e a professora de álgebra, a Dodge, tenho certeza que você lembra dela, ela vê aquilo e percebe que o Percy é um semideus. Então ela chama ele pra conversar, e quando ela chama ele pra conversar longe de todo mundo, ela se transforma na Fúria. Sendo que aí a gente já sabe, né? Ele transforma ela em pó, não sabe o motivo, nem porquê, nem nada. Só que agora, por que no filme ninguém fala a respeito da Dodge? Ninguém sente falta dela. Então isso não tá muito claro no filme, mas no livro ele explica. Porque o professor dele de latim, o Burner, ele acaba fazendo tipo um encantamento e que ninguém lembra dessa professora. Só o Percy lembra dela. Então, quando ele tenta conversar, até mesmo com o Grover, ele fica um pouco nervoso, mas tenta disfarçar de que nunca existiu essa professora Dodge. E ele também conversa com outros alunos falando que ele tá meio maluco, que essa professora nunca existiu ali. A terceira, ele aconteceu mais ou menos no filme. É que a mãe do Percy, a Sally, ela sabe que o filho é um semideus. Só que nos livros fala que o pai do Percy, ele tinha já comentado com a Sally que quando ele crescesse, ele tinha que participar do acampamento meio-sangue. E explicou exatamente como é que ela chegava lá. Ela sabe que ele deveria ir pro acampamento meio-sangue para ele treinar, para ele se sentir seguro e para ela também. Só que ela fica com receio de sentir falta do filho, vai ficar muito tempo sem ver ele. Então ela acaba mandando ele para internatos. Ele é expulso, acho que, se eu não me engano, 6 vezes de internatos diferentes, até que, num belo dia, as coisas pioram e ela decide levar ele pro acampamento meio-sangue para lá ele ficar a salvo. A quarta.
Não é novidade pra ninguém que aparece o Minotauro e acaba matando a mãe do Percy e tudo mais perto do acampamento. Que o Percy, ele tipo que luta contra o Minotauro, e a mãe do Percy, ela sabe que os Minotauros não conseguem enxergar muito bem e dá dicas pro Percy pra acabar com o Minotauro. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele consegue tirar um chifre do Minotauro e leva pro acampamento, que é como se fosse aquele troféu dele. Ele é muito bem visto por conta disso, porque quase ninguém que está no acampamento teve uma missão em que conseguiu lutar contra o monstro. Ah, e outra coisa que acontece também nessa parte, que o Grover na verdade era pra ser o protetor de Percy, ele fica meio baleado assim e acaba desmaiando, e na verdade o Percy que leva ele pro acampamento. Faz com que o Grover tenha fracassado novamente em uma missão. Quinto, enquanto ele está se recuperando lá no acampamento meio sangue, quem cuida dele na verdade é a Annabeth. E lá, depois que ele está super recuperado, ele tem tipo uma reunião com o Senhor D, que é o Dionísio, que é o deus do vinho e das festas, e o Cure, que na verdade ele é o professor de latim do Percy. 6. Uma das coisas interessantes do livro que eu achei, não faz muita diferença na história, mas o que eu achei muito interessante é que a Annabeth acaba contando um pouquinho sobre a família mortal dela pro Percy. Então ela fala que o pai dela casou de novo, teve outros irmãos e tudo mais. Uma outra coisa bem interessante é que os semideuses, eles conhecem sim os seus pais. No filme, eles não conhecem, ninguém nunca viu e tudo mais. Só que no livro, todo mundo conhece e eles já tinham feito até uma excursão pro Olimpo. No primeiro filme, a Clarice, ela não existe. Eu não sei por que eles não quiseram colocar ela, mas ela é muito importante pra história. Porque assim que o Percy chega no acampamento, a Clarice e eles não se batem muito bem. Porque o Percy vê ela como aquelas valentonas do colégio dele que ele frequentava. Então, ele não vai muito com a cara dela e ela também não vai muito com a cara dele. Então, por conta disso, ela fala que sempre que alguém chega, tem uma espécie de que você tem que fazer tipo uma iniciação para estar no acampamento. Então ela tenta botar a cabeça dele na privada. Quando isso acontece, a água simplesmente não pega nele, vai toda para Clarice. Então aí ela tem um ódio mortal por ele. Sendo que no filme, ela simplesmente não existe. Ela só vai aparecer no segundo filme, em que parece que ela é nova no acampamento, o que não é verdade. Assim como tem no filme, há também a caça da bandeira, só que ela é totalmente diferente. A Annabeth e o Luke são aliados nessa brincadeira, e o Percy fica como aliados deles também, já que o Percy não sabe ainda quem é o pai. Só que a Annabeth, ela é ótima em fazer estratégias, por causa da mãe dela. Então ela resolve fazer uma estratégia sem contar para o Percy, em que ela usa ele como isca para Clarice, para eles combaterem e lutarem entre si. E enquanto isso, o Luke vai lá com um outro pessoal pegar a bandeira, e é assim que eles ganham. Sendo que no filme, ele e a Annabeth, eles lutam entre si, o que não é verdade. Porque ali eles estão juntos no mesmo time, então não tem por que eles lutarem. Mas é aí também que acontece no livro que ele descobre que o pai dele é o Poseidon. Algum tempo se passa antes deles irem para a grande missão deles. Só que antes deles irem, o Percy, ele vai falar com o oráculo para saber o que ele pode fazer, para saber o que ele tem a falar e tudo mais. E eles não saem escondidos como num filme. Então ele vai falar com o oráculo. O Cure sabe que ele vai ter a missão dele e tudo mais. E o Percy também, ele usa essa missão de procurar o raio que eles acham que estão com Hades para encontrar a mãe dele. Porque ele sabe que a mãe dele não morreu. Então ele quer fazer essa missão praticamente só para procurar a mãe dele e não para encontrar o raio. Então quando o trio Ternura aí vai para fazer a missão, o Luke, ele dá o tênis dele pro Percy poder usar. Sendo que no filme, o Percy usa o tênis. Só que no livro, quem usa é o Grover. Uma coisa que não aparece também nos filmes é que os três, Annabeth, Grover e Percy, eles pegam o ônibus pra ir pro seu primeiro destino. Só que quando eles estão no ônibus, 3 fúrias vão atrás deles. O Annabeth tem um chapéu que foi presente da mãe dela e que quem usa fica invisível. E ela dá pro Percy porque acham que as fúrias estão atrás dele. Mas elas também estão atrás de outra coisa. E elas ficam falando assim, cadê? Onde está? E eles ficam sem entender nada. Porque se o Hades está com um raio, o que de fato eles estão procurando? Por que os monstros estão atacando eles? Se é só simplesmente para eles não pegarem um raio, essa é uma parte que não é nem mencionada no filme. E é um erro gigantesco. Simplesmente quando o raio de Zeus é roubado,
o elmo de Hades também é roubado. É por isso que o Hades manda os seus monstros atacarem o Percy, porque acha que o Percy também roubou o elmo dele. Então mudou aí um pouquinho no filme a essência da história, que é na verdade o Hades que é o elmo e o Zeus que é o raio. Você sabe que as pérolas que o Percy usa nos filmes para ele sair do submundo, elas existem. Mas como é que eles conseguem essas pérolas no livro é totalmente diferente. No filme, eles vão atrás de todas as pérolas, que são 3, para Annabeth, Grover e ele poderem sair do submundo. Até aí tudo bem, elas de fato existem. Só que no livro é totalmente diferente. Eles não fazem ideia de que essas pérolas existem para eles poderem sair do submundo. Na verdade, eles sabem que eles vão entrar, mas não fazem a menor ideia de como vai sair. Aí que eles estão no portal de ar, em que ele acaba tendo que lutar contra uma quimera. Só que, gente, ele tem 12 anos, ele não sabe muito bem lutar, ele não teve treinamento para isso ainda. Então ele acaba pulando no rio Mississippi. Então lá quando ele pula, ele acaba encontrando a ninfa e é aí que ele descobre que ele pode respirar debaixo d'água e que ele simplesmente não se molha. Então quando ele encontra essa ninfa, ela fala com ele que o pai dele tem um presente para ele e que é para ele ir na praia de Santa Mônica. Então quando ele vai nessa praia de Santa Mônica, é aí que a ninfa dá as 3 pérolas para ele. Ele não precisa pesquisar ou procurar nada, porque ela simplesmente dá de presente pra ele. É um presente do pai dele. Uma coisa que não acontece no filme também é que o Ares, o deus da guerra, ele aparece. No livro ele aparece quando eles estão numa lanchonete, então ele aparece oferecendo ajuda ao Percy, falando que ele tem uma missão pro Percy, que é pegar o escudo dele. O Percy fica meio assim, ele resolve não aceitar, mas depois a Annabeth falou que não é recomendável a você negar uma missão de um deus. Então eles vão atrás do escudo do Ares, e lá eles descobrem que era uma armadilha do Hefesto, que queria pegar o Ares. Só que aí eles conseguem pegar o escudo dele e tudo mais. E nisso o Ares resolve ajudar eles e também dá até uma mochila pro Percy. Depois de algum tempo, quando eles acham a passagem ao mundo inferior, eles vão. Só que os tênis que o Luke deu pro Percy usar, eles começam a arrastar o Grover para uma parte do mundo inferior. Na verdade, os tênis eram uma armadilha pro Percy. Na verdade, ele queria levar o Percy para o Tártaro e, acabar com o Percy, né? Fazer ele morrer e tudo mais. E isso nem é mencionado no filme. É aí que a gente tem a absoluta certeza que o Hades não tem nada a ver com o raio. Não foi o Hades que roubou o raio. E é aí que Percy descobre que, na verdade, além do raio ser roubado, o elmo dele também foi roubado. Então, na verdade, ele achava que o Percy que tinha pego o elmo dele também. Então, ele mostra a mãe do Percy e fala que se ele conseguir trazer o elmo para ele solta a mãe dele. Então é aí que eles usam as pérolas para poder sair e eles vão para a praia de Santa Mônica. Então lá quando eles chegam na praia de Santa Mônica, aparece quem? O Ares. Então ele já está bolado com o Ares porque ele fez com que eles caíssem numa armadilha de outro deus só para pegar o escudo dele. Ele já sabia que era uma armadilha, mas não estava a fim de cair, então mandou o trio. Na praia, o Ares e o Percy, eles lutam. Gente, isso não é nem mencionado no filme. Como assim? É uma parte muito importante. Como um semideus vai lutar contra um deus. Então, eles lutam. Lá no mundo inferior também, ele descobre que o raio estava dentro da mochila. Porque a mochila começa a ficar muito pesada. Então, o Ares, ele fez um encantamento para esconder o raio dentro da mochila. E não importa se ele jogasse a mochila longe, a mochila voltaria para ele. Então, isso acontece. Então, ele fica bolado com o Ares. Então, aí eles acabam lutando nessa praia. E o Percy acaba ferindo o Ares no calcanhar de Aquiles. Então, eles conseguem recuperar o raio, conseguem recuperar o elmo. Quando ele recupera o elmo, o Hades, ele solta a mãe do Percy e ela já tá em casa, tudo bem, tranquila, a salva. Ele volta pro acampamento para terminar essa parte das férias aí. E lá ele descobre que o Luke também é um traidor. Já tava meio na cara, né, porque ele deu o tênis e tudo mais, mas aí que ele descobre. O Luke chama ele pra comer, beliscar umas coisas numa parte da floresta que tem lá perto do acampamento. Então eles vão e o Luke começa a conversar sobre ele e abre como se fosse um portal e sai. Agora eu não lembro se é aranha ou escorpião. Então ele começa a lutar contra esse bicho e ele pica
ele, só que ele é venenoso, então o veneno começa a correr pelas veias dele. O Luke sai. Então, na verdade, eles nunca lutaram, o Luke. Então, ele vai pro acampamento cheio de veneno. Eles começam a tirar o veneno do Percy, o Percy fica bem. Então é isso, gente. Falei um pouquinho, mais ou menos, do livro versus filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Comente aqui se você já leu o livro, se você viu o filme e o que você achou da diferença dos dois e o que você espera dessa próxima série que está aí para lançar. Um grande beijo, eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!